Mandaram esse vídeo aqui pra mim, no Discord, que é voltando no tempo até não entender mais o português. Achei super interessante, é o tipo de coisa que a gente vai ver. Começou bem a ver, né? Bem a ver. Imagina que você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar agora no passado. Legal, legal, legal. Em que momento exato da história você deixaria de entender completamente o que as pessoas estão falando? Hoje nós vamos pegar alguns exemplos históricos da evolução da língua portuguesa Eu tenho uma máquina do tempo. Pera, eu tenho uma máquina do tempo. Legal. e tentar determinar mais ou menos em que momento aquilo já não seria mais compreensível a um falante médio. Bom, a primeira coisa digna de nota é que o Mano, mas tem uns textos antigos mesmo em português que você já não entende mais, né? Qual que é uma palavra em português que não usa mais no nosso tempo de vida? Uma palavra que... Eu tava falando esses dias com a Fra, que é um assunto já batido esse, né? Mas que banana split acabou. Não existe mais banana split. É muito difícil você ir pra um lugar que venda banana split. Não é? E aí eu tenho uma teoria de que o fim da banana split está atrelado ao fim da sorveteria de bairro, da sorveteria familiar. Não existe mais sorveteria familiar, é muito difícil, pelo menos aqui em Fortaleza, é muito raro você achar uma sorveteria familiar, entendo o que eu tô dizendo. Ah, você vai nos 50 sabores. Ai, meu, mas tem abate de latte. Tá ligado? Eu tô falando daquela sorveteria que era tipo pai, mãe, filho, que o cara fazia o sorvete em casa, aí tu ia lá, pagava por bola, entendeu? E aí lá também vendia o banana. E tinha o objeto, o lugar, tá ligado? O recipiente próprio do banana split, entendeu? E aí. E aí, o que acontece? Não tem mais sorveteria, só tem açaiteria. Tipo, de bairro, assim, não tem mais. É muito difícil ter. Só tem açaiteria. E aí tem sorvete incluso. Mas aí não tem mais banana split. É foda, mano. Assim, pelo menos essa é a minha realidade. Não sei como é que é em outras cidades. Às vezes interior, de repente tem mais, tá ligado? Mas faz muito tempo que eu não vejo a sorveteria do seu João, sabe? O sorvete. Porque geralmente o que tem é açaiteria, aí o lugar é tipo meio verde e roxo. E aí, de brinde, tem um sorvete, tem uma seçãozinha de sorvete lá. Entendeu? O português que nós estamos falando agora é o português contemporâneo. Essa divisão de um português contemporâneo é geralmente datada a Falaram do farmácia com PH, né? Eu acho que eu cheguei a ver farmácia com PH, mano. Parmácia. partir do romantismo. Pastelaria, meu filho nasceu. Anônimo muito enviou foda. R$2,95. Cadê a sorveteria Damião Geladão? Gela, desce geladinho. Cadê os bons costumes sorvetais? É verdade, mano. Tá faltando os bons costumes dos sorvetes, mano. E é marcada pela bifurcação definitiva Número de telefone com 3 números em vez de 4, verdade. Caraca. das normas Gela Goela. Cadê o Avalanches, mano? Muito foda. Eu lembro que tinha uma pastelaria na casa que eu morava antes, né? Tipo a casa dos meus pais antigamente. Tinha uma. Tinha uma pastelaria que tinha um pastel chamado Fome Zero, velho. Era muito foda. Fome Zero. Era muito foda. Tinha tudo no pastel. Tudo que você podia imaginar. Frango, carne, linguiça, cebola, milho, a ervilha. Tinha isso, velho. Insano. Era um pastel. E ele era tipo desse tamanho. Era tipo, sabe a massa de pastel assim, que era um comprido? Eram 2 massas juntas, né? Não era uma dobrada, era 2, mano. Tinha até vacina de Covid junto, mano, com certeza. Mas fazia muito tempo, assim, fazia muito tempo. Tinha tudo. Tudo que você pensa que pode ir dentro de um pastel, tinha dentro desse pastel. Chamava Fome Zero, velho. Era muito foda. cultas nacionais e, crucialmente, pela bifurcação, isso é, a divisão nítida entre o português europeu e o português brasileiro. E também perto de onde eu morava, tinha um bar, que eu já falei pra vocês, chamado... Olha, atenção. Eu não tinha idade pra ir em bar nessa época, né? Senão eu teria ido, com certeza. Era o bar
Atenção. Jogos de games. Jogos de games. Insano. Vídeo sobre línguas e a gente falando sobre pastel. Boa sorte pra quem tá vendo esse react. Mano, mas é o que eu falo. Se você tá reclamando que eu tô reagindo no vídeo, tem gente que assim, nossa, o 61 pausa demais. Entendeu? Ele vai pra outros caminhos. E aí, pô, o react é isso. Se você quer ver o vídeo sem interrupções, aí você vê o vídeo original, mano. Tá ligado? Aí qual que é o ponto de você ver o react? Aí o cara tá reagindo e você tá puto que o cara tá reagindo, tá ligado? Aí você vê o original. Pô, aí é isso, né? Mas enfim, pô, eu juro, era jogos de games. E tinha a cara dos Simpsons, tinha uns desenhos dos Simpsons, assim. Jogos de games, cara. É que nem o bolo de cake, sabe qual é? É isso aí. Será que roda GTA V V5 kkk? GTA V5 é foda, hein? Não seria GTA V, não? Dar no mesmo, mano, brother. Que print é essa, mano? Que print é essa, mano? Caralho. Pessoas que não estudaram muito o assunto pensam a respeito dessa ideia de voltar no tempo e ouvir o português que era falado em outras épocas, muitas vezes o que eles fazem, talvez até de forma inconsciente, é tomar o português europeu como raios plebev. Que, mano, eu acho muito foda escrever U com V. É maneiro, é estética. Que frio da moléstia assolaste nosso feudo. Realmente, até as vacas não param de tremer. Raios, um pombo correio. Modelo de como seria o português anterior, mais antigo, mais arcaico. Isso, porém, não é verdade. Tanto o português europeu quanto o português brasileiro evoluíram a partir de um substrato comum, que nós podemos chamar de português. Eu descobri uma parada, na real, que o português antigo... Eu posso estar falando uma besteira insana. Eu descobri que o português antigo, na verdade... Sabe português de Portugal? Que eles falam, tipo assim... Tudo retinho. Sabe qual é? Fala tudo retinho, né? Né? Então, eu descobri que o português antigo, ele era parecido com o português brasileiro. E aí, quando dividiu pro português brasileiro, a gente continuou falando sílaba após sílaba. Entendeu? Tipo, banana. Tá ligado? E aí, houve algo no português de Portugal que fez com que ficasse reto. Tipo... Só que a gente não pegou esse patch note, porque já tinha, né? Já tinha separado. Então o nosso português, na verdade, parece mais com o português mais antigo do que o de Portugal, na verdade. O nosso português parece mais clássico do que o português de Portugal. Aí, ó. Pode ser uma grande mentira essa que eu falei agora, mas eu acredito que é verdade, gente. Após lerem meu face. Português clássico ou um português moderno. E não é verdade pensar que o português brasileiro é necessariamente mais distante do português clássico e o português europeu eu acho que ele vai falar mais isso. próximo do português clássico. Na verdade, há alguns sentidos no qual o português brasileiro guardou arcaísmos, formas mais arcaicas, mais próximas do português clássico do que o português europeu. Toma. Aqui é André Informações, 61 Conhecimento, cara. Você acha mesmo que eu falo coisa com coisa? Especialmente quando se trata da pronúncia das vogais. Eu tô falando, cara. Aqui é 61 Conhecimento. Então já é bem sabido que essas vogais... Não, bem sabido não é, né? Desculpa aí. Bem sabido, tipo assim, é uma coisa que tu chega na rua, todo mundo sabe? Bem sabido não é, né? Bem sabido não é. Abertas que nós temos no português brasileiro são formas que nós encontrávamos no português clássico. Sabido ou soubedo? Mano, eu salvei um vídeo pra esse momento. Salvei um vídeo pra esse momento aqui. Vou catar porque eu acho que vai ser importante agora, tá? Verbos irregulares no presente do indicativo. Primeira pessoa, tá? Vamos lá? Vou dar pause, a gente vai responder junto, tá bom? No indicativo, ouvir. Eu ouço. Boa. Trazer.
o ouço fácil, né? Trazer, eu trago. Trago. Eu trago. Fácil. Eu trouxe. Muito bem. Antever. Aí é foda. Antever já é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Não tem. Eu antevo. Acredito que antevo. Eu guardei pra gente ver junto esse vídeo, cara. Eu antevejo. Isso, Antevejo, mano. Antedigemon. Antevejo. antevejo. Condizer. Condizo. Condizejo. Condizo parece muito errado, né? Condizo. Eu condizo. Eu condigo. Condigo. Isso, eu condigo. Requerir. Requeiro. Eu requeiro. Tá certo. Aí, moleque. Requeiro. Eu requeiro. Mediar. Medeio. Eu medio. Não! Medeio, com certeza. Mediar. Então, eu medeio. Eu medeio. Medeio. Muito bem. Aderir. Eu medo. Não, mas aí é de medir. É eu medo. Aderir eu adiro? Adiro. Adero. Mano, se for adiro, é louco. Adiro? Eu adiro. Isso. Eu adiro. É adiro mesmo. É adiro. Caralho, que louco a língua. Que língua louca essa língua portuguesa. Como que a gente não sabe dessas coisas? Adiro. Isso, eu adiro. Gerir. Eu giro. Eu gero. Eu giro ou geiro? Giro. Eu giro. Giro é estranho, né? Eu giro. Eu giro. What the fuck? Eu giro mesmo. Eu giro. Caraca. Maquiar. Maqueio. Eu maqueio. Não é. Fudeu. Aí, fudeu. Acabou pra mim. Não é o maqueio? Maquio, né? Maquio. Maqueio. Maquio. Isso. Maquio, pode crer. Isso, eu maquio. Moer. Eu mou. Mou, M-O-U. Eu mou. Não, deve ser mou, M-O-U, né? Eu mou. Mu, M-O, M-O. Eu moo. Tá certo, Eu mo. Polir. Eu polo. Eu poluo. Eu polo. Que palavra feia. Eu pulo. Eu pulo. Eu poliro. Poliro. Não, vai, João. Não, poliro foi longe. Polo? Polo? Polo não. Não é polo também, mano. Não é polo também. É... O que é? Não é polo. Tava confiante no polo. É pô. Polio? Eu polio? Eu poluo? Vai. Eu pulo? Tá Eu pulo! Não. certo, eu pulo. Não. Eu pulo, não. Eu pulo, não, mano. Inventou. Eu pulo. Isso aí, boa. Prover. Eu provo. Provejo. Eu provenho. Não. Provejo, mano. Provejo. Isso, eu provejo. Provejo. Deus prover, Deus proverá, né, mano? É a frase. Competir. Compito. Eu compito. Ah, eu compito. Tá certo, eu compito. É compito mesmo. Bizarro. Digerir. Eu digiro. Digiro? Eu dirijo. Eu Eu digiro. Tá certo, digiro. digiro. Despir. Despiro. Eu despio. Mano, não dá, não tem como fazer essa palavra. Eu despio. Dispo. Eita. Eu despio. Que isso? É.
despio? Não, não é despio. Não é despio. Eu dispo? Tá certo, Mentira. Grandes mentiras da língua portuguesa. eu aí. dispo. Que isso? Expelir. Espilo. Eu expilo. Tá certo, eu expilo. Intermediar. Intermedeio. Eu intermedio. Não é Intermedeio. intermedio. Intermido? Não é Intermido. intermido. Intermedeio. Isso, intermedeio. Boa. Haver. Eu avo. Eu avo. Se for avo, é foda. Se for avo, mano, avo não dá. Eu avo? Eu tenho? Não, tem do verbo ter. Avejo. Não é avejo. Não é avejo. Eu avo. Eu ajo. Não. Eu ajo, mas era agir. Ei. Tá Eu ei. Eu ei. Eu ei. Eu ei. Porque a gente não sabe o que acontece na língua dos outros, né, mano? É foda. certo, eu ei. Que é isso? Eu ei. H-E-I, eu ei. Eu hei de ter. É verdade. Eu hei de ser, mano. De ter, é. E eu achando que era fluente em português, então, né? Preterir. Preterir, preteiro. Eu pretiro. Tá certo, Pretiro. eu pretiro. Cozer. Eu cozo. Eu cozejo. Não. Cozo, com certeza. Eu cozo. Tá Mentira. certo, eu cozo. Acredito Eu cozo, não. que seja eu, mas tá certo. Eu cozo é foda. Boa. Serzir. Aí, essa palavra nem existe. Serzir nem existe. O que significa serzir? Deixa eu ver. Serzir. Significa costurar com pontos muito pequenos para consertar rasgos, furos ou partes gastas de um tecido. Ou seja, não existe essa palavra. Não tem. Não existe essa palavra. Não tem. Não tem. Por que tem um verbo pra isso, né? Então, mano, tem um verbo pra isso. Serzo. Eu costuro. Serzo. Tá certo, Serzo. Equivaler. Equivalho. Eu equivalho. Equivalo. Tá errado, equivalo. Ficou para o William. Equivalho. Tá certo, equivalho. Tá porra! Mano, ele é muito pequeno ou esse 50 reais é muito grande? Merecido. Caralho, o tamanho desses 50 reais, mano. Será que vale mais? Será que vale, tipo, 100 reais pelo tamanho? Boa. Que doideira, 50 reais comicamente grande, né? Eles são bem pequenos? Ah, tá. E que evoluíram no português europeu quando se encontram em posições átonas, isto é, quando a gente trata de vogais átonas, Okay. Fechando evoluíram parênteses, né? no Voltando português europeu para dar sons que até então não existiam, como a. Então, Para, me perdi. Calma. Calma. É assim que escreve É assim que escreve Que letra é essa? Que letra é essa? essa forma de pronunciar as vogais átonas no português europeu, como o menino, Menino! É a pau. Menino mencionado, mano. Nem a pau. essa forma de pronunciar as vogais átonas no português europeu, como o menino, Menino. Olha que jeito. Oh, esse aqui foi um jeito raro de escrever, tá? que, Que. esse tipo de coisa, não existia no português clássico. Tá vendo, ó? É o que eu falei. Ele tá falando sobre o que eu falei, sobre, né? Voltando ao assunto. Realmente seria completamente estrangeiro. Enquanto que a forma do português brasileiro, apesar de não ser igual, claro, né, ao português clássico, é mais próxima no sentido de guardar as vogais abertas. Olha, vocês ficam falando que eu não falo coisa com coisa, tá aí? No Ó. português contemporâneo, a escrita da língua portuguesa era bastante diversa. Você ia encontrar várias variantes de escritas, várias formas de escrever, às vezes
Rum a galera escreve até hoje. Eu não gosto do rum. Sabe? Não gosto. Não curto. As mesmas palavras. Esse aqui é doido? Esse aqui é esse aqui é E isso muitas vezes dificulta bastante a leitura dos textos clássicos se você toma-os nas suas formas originais. Então, a primeira parada da nossa viagem no tempo será até o português moderno, que normalmente é datado a partir de 1500. Então, o primeiro texto que eu vou pegar para exemplificar como era o português clássico são os Lusíadas de Camões, que tem a vantagem de ter se tornado o texto, vamos dizer assim, por excelência da língua portuguesa. Ele marca justamente esse início do período clássico. Camões se tornará a grande referência da escrita portuguesa para todos os que vêm depois dele. E assim vamos ler juntos o trecho inicial dos Lusíadas, tentando fazer como seria a pronúncia do português clássico. Doido que teve Camões e Caminha, né? Teve o Camões e o Caminha. Doideira esse conceito, né? Na época de 1571, mano. Nossa. Camões. No melhor que eu consigo, é claro. Timer aumentou de tudo. As armas e os barões. As armas e os barões. Eu vou tentar ler primeiro. Abinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, param, ainda além da Taporobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificarão novo reino que tanto sublimarão. Sinalados que da ocidental praia lusitana, li certinho, mano. mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Caralho, olha isso, lê aqui, gente. Passaram. Olha aí, parece que trocou, parece que não tá faltando a fonte. Ele fala em missa, né? É verdade. Ele fala em missa, é foda. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Falou em missa. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Amém. Então, algumas notas da pronúncia. Você vê que ele ainda é bastante compreensível, ainda que... Bastante compreensível. É porque também o cara tá falando de umas coisas que não tem, né? O cara falando das armas e os barões abinalados, né? O que significa isso? É umas coisas... Agora eu queria ver ele falando do meu celta quebrou com esse idioma aí. Aí seria... Haja algumas diferenças com respeito ao nosso português contemporâneo. Primeira coisa, talvez, que apareceu é a pronúncia do S. No Não. E o que é esse S aqui, mano? Português moderno, o S manteve, ainda como no português medieval, um som dentalizado. Então ele é um pouco diferente do nosso S. O S sentado num banquinho, hoje, né? Que ele é simplesmente uma fricativa S comum. Sibilante. Então, em vez de as armas, seria algo como as armas. Vocês pegaram a diferença? Não vou mentir aqui. Então, em vez de as armas, seria algo como as armas. Pode crer. Não, eu confio nele. Eu confio Então, nele, em vez eu confio de nele. as armas, seria algo como as armas. Então, em vez de as armas, seria algo como as As. armas. É mais suave, é um pouco mais suave. Em que a língua toca os dentes. Entendi. Mas o som de S como Foi de GTA V pra GTA V, né? nós o dizemos hoje, já existia no português moderno, só que era o som do C cedilha. Total. Então, na palavra C cedilha é uma letra meio escrota, né? Não é real, assim, é uma letra meio... Ela é um C e tem um negócio embaixo, né? E aí tem som de S, não é? É meio louco. Ele é meio fora das regras. Isso eu acho meio maluco também, né? Tipo assim, o C, que tem um negócio... E olha o nome dele, C cedilha. Doideira. Cedilha. Ele é meio quebra as regras da língua.
esforçados, há uma diferença entre os S's O e divo, C cedilha. Foda, muito foda. Ele tem a própria identidade dele. a cedilha, né? O C cedilha. É até difícil para conseguir fazer essa distinção, claro, porque ela não é natural. O português europeu preservou essa diferença. Barra... É programação isso aqui? Como que é? No português contemporâneo, mas tem que se fazer essa diferença. Existia entre a cedilha, o som do C cedilha, e o som do S. E é uma diferença que já existia na escrita do português medieval. No português medieval, C cedilha tinha um som de ts, Tsa. e esse ts evoluiu para um som de s, como nós o temos. Mas o S, como eu disse, já era, no português medieval, esse S dentalizado e, portanto, esforçados. Em que a gente tenta fazer justamente essa diferença entre o C cedilha e o S, o que não é muito natural para nós. É provável que, se nós voltássemos no tempo, nós tivéssemos dificuldade de distinguir um de outro e, justamente por isso, fizéssemos a confusão na hora de falar, que soaria um pouco estranho para um português da época de Camões se ele fosse ouvir a nossa pronúncia da palavra esforçados, misturando o cedilha com o S. Outra importante diferença é a pronúncia do V, que nós estamos vendo ali escrito como U na palavra novo reino. Veja que não é No. Ah, é novo. Olha aí que doideira. novo reino, com esse som de V, tal como nós pronunciamos. É um som de V. Novo reino. Novo. Ali também existe Olha a brincadeira como é. na palavra navegados. Algo que também parece bem esquisito Vixe. aqui são algumas letras que nós não identificamos ali na palavra passaram e na palavra assinalados. Abinalados, Se você mano. fala um pouquinho de alemão, você já vai ter identificado Ah, claro. Se você... Todos aqui falam... Claro que todos aqui falam um pouquinho de alemão, né? Pra entender. Claro. e na palavra assinalados. Se você fala um pouquinho de alemão, você já vai ter identificado aquela letra ali Só simplificado. que parece um beta, né? Mas na verdade é o que no alemão se chama de SZ, que servia para indicar um som de dois S's, na verdade. Você tem o S, quando ele tá no meio da palavra, ele era escrito de uma forma diferente, inclusive tá ali na palavra passados como é que era escrito esse S. E quando você colocava um S encontrando o que seria parecido com um S inicial, formaria essa letra. Enfim, portanto, isso aí tudo é grafias diferentes da letra S. Ok. Apesar das diferenças que eu tenho mostrado, ainda assim, o português quinhentista, esse português de Camões, não é tão difícil de entender, não é tão impossível de compreender, e provavelmente nós conseguiríamos alguma compreensão. Eu queria muito ler um texto mas que é foda, né? Que fosse um texto mais simples falando sobre coisas cotidianas, entendeu? Porque eu acho que muitos dos textos que a gente tem antes do português arcaico é falando sobre uns negócios que a gente não vive. É falando de barco, de navegação, de ilhas, entendeu? De coisas que a gente não, né? Não tem que ser um... falando de mulher, então. Exato. Ainda que algo de vocabulário pudesse ser diferente e, como eu disse, algo de pronúncia pudesse ser diferente. Ainda assim, nós não podemos dizer que é incomunicável ou que nós As cartas de Dom Pedro, mano, muito foda. Não é foda não, é meio nojento. não conseguiríamos de jeito nenhum fazer-nos Um livro de receita, então. Seria entender legal. caso voltássemos na época de Camões, por exemplo. Mas só para não dar uma impressão de ser muito fácil, eu vou ler também um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, que escreve em 1500, mas que ainda guarda várias características de um português ainda um tanto arcaico. Então Tá. a carta diz: Senhor, Ó, o Caminha. É o Camões, agora o Caminha. 1500, gente. posto que é o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova... Mano, é muito doido isso, né? Que, tipo assim... que... vai realmente mudando a língua, né? É muito maluco isso. Que tipo assim, se a gente voltasse pra 1500, não dá pra entender. Não ia dar pra entender, né? Que doideira, mano. Que doideira. Isso é muito maluco de pensar assim. Descobrindo que a língua é viva. Então, né? É basicamente o Ancelotti falando, é verdade. Cara, que doideira. Mas eles já tinham a expressão mor. Será que falavam mores? Oi, mores. Ó, legal, mano. Mor. Ah, fofinho.
Posto que o Capitão Mor... Ah... Oi, Mor! Seguimores. Ah, mano, que legal. Será que eles falam tar? Com certeza eles falam tar. Com certeza, com certeza. Do acciamento desta vossa terra nova, que se ora nesta náuega s'amacciou, non lasciarei também de dar disso a minha conta a vossa alteza, assim como é o melhor poder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que Leixarei, eu achei meio, tá ligado? Foi Slay, tá ligado? Leixarei com Y. todos fazer. Então, Vocês entenderam, dá pra entender. Totalmente, né? Isso aqui realmente... contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Deu pra entender, né? Vocês entenderam aqui tudo que ele falou, né? Então, de novo, eu tentei pronunciar na melhor das minhas capacidades, mas você vê algumas das características que eu já tinha comentado e algumas outras que eu resolvi adotar para mostrar justamente esses arcaísmos. Nós temos ainda aquele S sendo pronunciado de forma dental, não é posto, portanto é posto, posto. A gente tem também aquele U fazendo um som de V, esquisitinho, né? Escrevam. E também a palavra nova. Mas uma característica arcaica que eu adotei aqui foi o som de CH ainda fazendo o som de ch, e não o nosso som de sh, como ele acabou evoluindo posteriormente. Então, achou e não achou. A palavra leixarei... É que, mano, é que nem o vídeo do Laranjinha. É o vídeo do Laranjinha. Cadê o vídeo do Laranjinha? Aqui, ó. Com Castentro. Aí, ó. Fala, meu Deus, eu botei um vídeo aqui que... Ah, não vou achar o vídeo original. Tu não vai acreditar no que eu trouxe pra ti uma vez. O que agora? Eu trouxe um presente pra ti. Pra mim? É, O que tu trouxe? é amarelinho, tem cais, tem Tem Castentro. Gás? Gás? Laranjinha. 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 Ah, Pra ti. Tangerchen. Um abraço. Dankeschön. Muito fofinho esse vídeo, velho. Esse vídeo é muito fofo. Esse vídeo é fofo. Laranjinha. 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 Ah, Pra ti. Tangerchen. Um abraço. Tangshan. Dankeschön. Fofinho, fofinho. Um moleque jogando um LOL. E aí para pra beber uma laranjinha. Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, cozinheiro imperial. Arte do cozimento e copeiro em todos os ramos. Um dos primeiros livros de culinária brasileiro. Caraca, legal. De quando que é? Data do documento: 1887. É recente, mas, cara, a gente pode baixar esse PDF depois pra ver como que era a língua portuguesa arcaica. É o pilho da gente ver. Uma receita, assim. É o que nós hoje dizemos Bem recente. Será que tem um ingrediente que não existe mais? Seria muito louco. Imagina, assim, você coloca uma pitada de emblanas. E aí não tem... O que que é? Não... Caiu em desuso, emblanas. A gente nem sabe o que é. Virou, tipo, lost media do ingrediente. Não tem mais. E adicione um pouquinho de potne. E aí... Descobriu-se ser veneno. Caraca. deixarei. Essa é uma forma bastante Não tem o emblenos pra fazer receita, mano. arcaica de escrever esta palavra. É interessante Ovos de Dodô. É, um bicho que não é extinto. Aí é um ovo de um bicho que não tem mais. ali notar também que quando um S sozinho... Ó, deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Mano, a capa é foda. Ó, olha a capa. É mó... Parece um ritual, que isso. Página em branco, página em branco, página em branco. Cozinheiro Imperial. Esse é um livro de receita de 1888. 9, talvez. Em casa de Lamert. Aí tem o endereço. A doceira brasileira. Nova guia manual. Tá, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se tem aqui receita. Eu falei que é de doce, né? Eita porra, tem um... Ok. Tem uns cortes. Tem uns bichos, mano. Caralho, que doideira.
Esse bicho aqui foi extinto, mano. Esse bicho aqui foi extinto, não tem mais. Já não dá pra fazer. Já começou com a criatura Lovecraftiana, mano. Não tem esse bicho mais. Acabou. Os caras comendo dinossauro. Não, para. Calma. Vamos lá. Tem umas advertências aqui, ó. De que serve, leitor? Que hajam manjares, bons doces, bons pitéus, bem singulares, altos recreios que o prazer dedica para a boca tornar mais sábia e rica. Coisas sim de sabor, mas a quem come, conhecidas por boas pelo nome. Verdade é que a comer não se precisa. Eba, recreio, só isso que entendi. Mas que dente aprontar, que o bucho guisa, cozidos fricassês doces assados, sem diferença fazer entre bocados. Porém justo não é bonito estar comendo cabra por cabrito. Anota esse ditado, hein? Olha, é ditado aqui. Porém, ó, justo não é bonito estar comendo cabra por cabrito. É verdade, isso é verdade. Ou gorda ratazana por coelho. É só por molho e ter muito vermelho. Gosto, cheiro suave desta forma. O paladar com a vista se transforma. Eis por razão bastante que me anima oferecer-te um livro por coisa prima. No método que tem na boa escolha, de um jantar se dispor mesmo sem olha. Também na sobremesa com fartura. Comer tu saberás muita doçura. Tu saberás... tais coisas tem este livrinho, que somente lhe falta vinho. E parecer de amigo proveitoso. Dizer que tenha quem for desejoso... Quanto ao preço, por certo mais barato, tu não podes ornar com aparato. A mesa das funções aniversárias, onde a pança se vê com luminárias. E para divertir-se com graça, nos doces tu terás muita negaça. Agora, a musa eu mando que se cale, pois quem mais quer saber que compre que vale. Nossa, tem muita advertência. Tem muita advertência que já era uma advertência. Mano, será que advertência significava outra coisa? Porque tem muita advertência. Olha isso, mó perigoso o livro, mano. Método. Aqui, ó. Método. Para trinchar e servir bem a mesa. Cozido depois, vitela. Método para trinchar, cordeiro, javali e marrão. É uns bichos que não tem mais mesmo. É aqui, ó. Peru e perua. Ganso, pato. Quando o pato é assado, faz-se-lhe o mesmo que se faz ao ganso. Mas se é cozido, tiram-se-lhe imediatamente. Nossa, tá meio, né? Tem muita coisa, tá porra. Olha. Coisa pra porra. Olha, tem até um... Tem muita coisa, mano. Vaca com 2 Cs. Ah, é ensinando até a cortar, mano. Cara, acho que ensina a cortar, depois a cozinhar tudo. Deve ter as receitas depois, se pá. Olha, massas. Nossa, caraca, é um livro bem completo mesmo, mano. É tipo a internet da época, esse livro de cozinha. Banquete aqui, ó. 4 pratos de frangos de fideus guarnecidos com torresmos e tortillas. Doideira, mano. Foda, hein? Foda. Fechando parêntese aqui. Se encontra entre duas vogais, ele faz um som de Z dental. Z. Enquanto que, quando nós temos a escrita do som de Z, ele já fazia o som de Z como nós o fazemos. Alteza. Algo que mostra, de novo, uma diferença na escrita, certo? O S sozinho entre duas vogais não tinha o mesmo som de Z. Hoje em dia tem.
E isso gera muitas confusões. A gente muitas vezes não sabe se escreve com cedilha, se escreve com S, se escreve com Z, e muitas vezes esses sons se confundem. Mas neste português clássico, ainda bastante arcaico, nós ainda guardávamos as distinções dessas letras que já existiam no português medieval, que na verdade eram do português medieval. Apesar dessas diferenças, apesar da diferença do vocabulário, apesar das diferenças de fala, você vê que ele ainda é bastante próximo daquilo que viria a ser o português contemporâneo. Vamos agora voltar um pouco mais no tempo e retornar ao português arcaico ou galego-português, como muitas vezes é chamado. Então, eu já mencionei algumas das diferenças entre o português clássico e o português arcaico, o galego-português, no quesito da pronúncia das consoantes. Ok. Mas, agora esmiuçando um pouquinho melhor, nós temos um som... Perdão. Perdão, sim. De j ou... Ah, claro, o j. Claro, o D3, j. J, quando se trata de um J ou um G isso, claro. Na frente de vogais frontais como E e I. Nós temos na grafia do Z um som de Z, e quando se trata de um S entre duas vogais, é o som de Z, aquele Z dental que eu mencionei antes. O CH é pronunciado ch, o X é sempre pronunciado ch, o C na frente de um E ou um I, ou... Isso, a gente tá em 1200, mano, acho que acabou já. O cedilha em todas as posições é sempre dito ts, ts. E o S, que inicia uma palavra, ou quando temos dois S's, é o som daquele S dental, s, s. E para dar um exemplo desse galego português... Mano, mas eu acho que isso é muita experiência, tu voltar no tempo, assim, óbvio, né? Que isso é uma experiência. Mas, tipo, o que você faz no dia a dia? O que as pessoas faziam no ano 1200? O que tinha pra fazer? Plantar? Tu planta e aí acabou. Porque, tipo, tu não tem como plantar todo dia. Tu nasce, aí planta um negócio e morre, não é isso? Né? Ter filho, tu nasce, tem um filho, planta... Tu planta, pega uma doença e acabou, né? Mas o pior é que é isso, né, mano? Tipo, o que a galera... Porque, mano, eu não sei, eu posso estar falando besteira. Mas em 1200 as pessoas eram alfabetizadas? Eu acho que não, né? Tipo, todo mundo sabia ler e escrever? Acho que não, né? Então o cara não podia nem ler, pô, não tinha nem livro. Não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha livro. O que o cara fazia? Fazer filho, né? Plantar, mete 15 filhos e ir nessa. Nasce, planta, faz 15 filhos e falou. E morre. É isso, mano. Caraca, que doideira, né? Tipo assim... Acho que já tinha casa de aposta na época, é verdade. Mano, que tu andava, né? Que doideira, cara. Vamos ler um trechinho. E apostar o quê se não tinha nada, né? É verdade. E apostar o quê, né? As plantas que ainda ia nascer. Opa, parece que eu descobri o mercado de ações. Damn, pegaram a crítica social. De uma cantiga medieval. Nem será tão perguntador no homem que sabia de mim, ren que perseja sabedor do bem que vos quis, pois vos vi, e pois vos prats negaloe. Agora aqui acabou, mano. Aqui não. Não será tão perguntador no olho. Mano, o foda é que tu voltasse pra mim, tu não ia conseguir falar com a rapaziada. Você falava assim, oi, e a galera tipo assim, que acabou. Mentro sem não derreteu. Não perder, mas sei que mio tolherá o vosso amor. E se perventura se for, que mar perguntem desse aqui, se sodes vos a minha senhor, que amei sempre servir. Mano, eu não entendi nada, mas eu acho que é algo bonito, assim, sabe? Tipo, de amor. Deve ser. Vedes como lhes mentir. Queria muito voltar pro passado com o Nintendo Switch e mostrar pros caras. Mano, eu acho que deve ser tão alienígena o Nintendo Switch que os caras iam, tipo, cagar forte. Os caras falavam, que Nintendo Switch o quê, filho? Aqui é beterraba, não sei, mano, tá ligado? Doutra, senhor, me lhes farei, ondaja mais pouco pavor. Os caras iam cagar. Tipo, é tão fora do negócio que eles não iam... Entendeu? Então, algumas das características... Ou ia cagar ou te levariam pra fogueira. É verdade, mano.
importantes são as de pronúncia, que eu já mencionei, né? O Z fazendo o som de ts. Duvido que iam cagar pra um fone Bluetooth. Mano, galera, não tinha nem música. Assim, óbvio que música existia, né? Mas a única música que existia naquela época era a música ao vivo. Para pensar que o cara não era... Música não era um bagulho recorrente que a gente escuta. Porque hoje em dia, a gente escuta música o tempo inteiro, pô. Tinha nem fone de fio. Ai, cara, engraçado. Tipo assim, música era um evento, né? Que tu tinha que ir, né? Tu tinha que ir pra ver a música, né? Que doideira, mano. Os caras lembravam da música mesmo, é verdade. Tipo assim, mano, imagina o cara tá lá plantando lá, aí o cara chega, ô! Aô! Aí o cara, desculpa, eu tava lembrando de uma música aqui. Que não dava pra ouvir, né? Não, ironicamente, a memória deles deveria ser melhor. Com toda certeza, né? Tinha que ser, mano, porque era a única coisa que os caras tinham pra se distrair, era com os pensamentos. Caraca. Eu sou assim hoje em dia, é foda. Prats. Mas nós não tinha charts do Spotify, não tinha Spotify. Não tinha, mano. Encontramos também várias palavras arcaicas, por exemplo, ren, que vem de res no latim, que significava coisa. Essa palavra ainda existe no francês, no sentido de nada, né? Rien. E é esse exato... Não tinha lasanha, pô. Será? Acho que já tinha lasanha, pô. Porque já tinha queijo e massa. E tomate. Será que já tinha tomate? Já tinham inventado o tomate nessa época? Acho que não, né? Acho que não. Sentido que nós vemos aqui na cantiga. Nenhum homem que saiba de mim alguma coisa. Ren. Outra palavra. Será que já tinha um fogão? Claro, não. Fogão já tinha, né, caralho? Palavra bem arcaica que nós vemos aqui é o ar ali. Que mar preguntem des aqui. Esse já tinha fogo, será? Ar vem do latim re, que me repreguntem. Então, que perguntem de novo. No latim isso era uma preposição, mas no português medieval era muitas vezes usado como uma palavra independente. Então, pelas diferenças de vocabulário que já começam a acumular bastante no português medieval, e também acoplado com essas diferenças de pronúncia, certamente o português medieval seria bem mais difícil de entender e de se fazer entender no caso de um viajante no tempo. Mano, mas é muito louco que, tipo assim, tu volta pra 1200, não existe Mario ainda. Não tem Mickey Mouse. Não tem Coca-Cola. Coca-Cola? Será que Coca-Cola já tem, né? Não, não tem não. Coca-Cola foi tipo 1800, né? Não tem. Será? Como assim será, pô? Caralho, que ódio de vocês. Tempo. Não é... Será que não tinha Mario mesmo? Será que não já tinha? Fonte. Que seja completamente impossível, certamente alguém que falasse português medieval conseguiria entender que você está tentando falar uma língua latina e até talvez conseguisse entender e perceber algumas das palavras que você tenta utilizar. Por exemplo, a palavra perguntar não é tão diferente de perguntar, mas ainda assim talvez já fosse uma experiência mais próxima de um falante de português tentando falar com alguém que fala espanhol. Isso é, são línguas que já estão bem diferentes, bem distantes, mas que ainda guardam uma raiz comum. No caso do português medieval, evidentemente, é bem mais próximo do que o espanhol perguntar bem melhor, moderno. Afinal de contas, o português moderno evoluiu a partir do português medieval. Mas já é bem mais difícil de entender o que está sendo dito, ao ponto de que a gente precisa de glossário e de tradução para conseguir realmente entender o que é que essa canção quer dizer. E eu vou passar. Ué, é uma canção, mano, então já existia música. Desculpa, mano, do vídeo. Relaxa, mano. É só zoeira. Tipo assim, a gente tá só... Tá ligado? A gente não é... É só sendo bobo, é sábado. A gente tá vendo isso aqui pra descontrair, tá ligado? Rapidamente. Aqui, esse nem será tão perguntador significa nem haverá, né? Esse verbo ser, no sentido de haver, era algo herdado do latim. Nem haverá... É resenha. Alguém tão perguntador. Se nulli homem significa nenhum homem ou ninguém que saiba de mim alguma coisa, eu já disse, né? Esse rem. Para que seja sabedor, veja que aqui a palavra seja, no português medieval é pronunciada seja, aquele som de j, como eu disse no J. Então, para que seja sabedor do bem que vos quis,
pois... Pedir um Skol nessa época ia ser um trampo, então. Mano, eu acho que na real, cerveja já existia. Na real que cerveja já existia há muito mais tempo que isso. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto tempo existe cerveja? Quanto tempo existe cerveja? Mano, cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade, com cerca de, pasme, 7.000 a 11.000 anos de história. Gente, é tipo... Isso, a cerveja já era velha em 1200. Tá ligado? Será? Será? É verdade, será, né? Fonte? Então, é legal que qualquer argumento você pode mandar um... Será? Isso aí é meio monarca argumentativo, né? Será? Você fala todas as coisas assim, com prova e tudo, caralho. Mas será, né? Será? Vos vi, e, pois, vos praz, vos agrada, negá-lo-ei, mentro sem não perder. Esse mentre significa enquanto. Acho que a CIA tá por trás, mano. Enquanto, sem, esse sem significa o senso ou a razão, o juízo. Então, enquanto o sentido ou a razão. Mas é porque eu acho que a cerveja, tipo assim, os caras... Pão, né? Trigo, pão... Aí, em algum momento na colheita do trigo, né? Dessas plantas aí que dá pra fazer massa e farinha, essas coisas, os caras devem ter deixado num canto, choveu, esqueceram lá o rolê, quando foram ver, tinha uma água podre, beberam e bateu legal. E aí falaram, tem algo aí, hein? Tem algo aí. E é isso, mano. Tem algo, é que nem queijo. Exato. Estragou o leite, aí os caras... comeu, não morreu e deu uma brisa boa, mano, tudo que o ser humano precisa, tá ligado? Não perder. Mas sei que me... Vai, Meão, questiona o cara que tomou leite de vaca. Não, o Selbit já fez isso por mim, tá tudo certo. E eu tô do lado do Selbit nessa, totalmente, cara. A Matrix do leite é real. Isso aí é fato, não, entendeu? É que eu falo, vocês acham mais de boa beber leite de uma vaca, que é um bicho random, assim, leite, do que beber leite de uma pessoa. Entendeu? E aí, fala assim, eu bebi leite humano. É estranho pra caralho. Ué, não deveria ser. É humano, é um bicho que nem eu. Porra. Aí... Mas ninguém tá preparado pra essa conversa. Entendeu? Esse que é o rolê. É foda. Papinho de kink esse, mas eu ia querer. Para, mano. Que isso? Eu tolherá o vosso amor. Sei que me tirará o vosso amor. Né? Tolher. A primeira coisa que eu escuto abrindo a live. No sentido de tirar. E se porventura assim for, que me perguntem novamente, né? Se perguntem. A partir de então, né? A partir desse ponto. Se sodes, é a forma antiga de sois. Vós, a minha senhora. Senhor aqui está sendo usado várias vezes, né? Eu acabei nem mencionando. Senhor está sendo usado várias vezes, parecendo uma forma masculina, mas é porque, na verdade, em português medieval, senhor não mudava, né? Você dizia senhor tanto para homem quanto para mulher. Então, não havia a palavra senhora ainda. A palavra senhora virá posteriormente. Então, mia senhor seria minha senhora, que amei sempre e servi. Vedes como lhes mentirei, outra senhor me lhes farei. Esse farei aqui tem o sentido de fingir, né? Eu fingirei ter outra senhora, falarei de outra senhora, fazendo, como é que é? Fingindo, né, ter outra senhora. Ondaja, mais pouco pavor. No português medieval... Legal que nem traduzindo eu entendi o texto, pô, parabéns. Acho que é um enigma mesmo. Ainda havia uma distinção entre onde, e u. U vem do latim ubi e significa a posição, onde alguma coisa está. E onde significava de onde alguma coisa vem. Então, a gente pode traduzir isso aqui como de onde haja, ou seja, falarei de alguém da qual haja mais pouco pavor, da qual tenha, aqui é o verbo haver no sentido de ter, que também é possível no português medieval, de onde tenha, de onde haja, da qual haja menos pavor, né? Mais pouco pavor, menos... Entendi. Medo, né? De se expor como amigo. Entendi. Vocês entenderam. Pra né? realmente conseguir compreender bem o sentido da canção, é necessário já fazer uma tradução, é necessário já
entender as diferenças que já foram acumulando entre o português medieval e o português contemporâneo. E a pronúncia também já não é tão simples, tão fácil, ainda que não é totalmente distante daquilo que é o português. Como eu disse, você identifica que se trata facilmente de uma língua latina e uma bem próxima do português. Respondendo à nossa questão, o português medieval é provavelmente onde a maior parte das pessoas já teria dificuldade real de conseguir. Eu acho que ainda dava pra desenrolar, tipo assim, se você fosse falar umas coisas básicas, tá ligado? Tipo assim, água, aqua, cerveja, comer, tá ligado? Dava pra desenrolar, assim, quase como se você fosse pra um lugar que fala espanhol mesmo. Comunicar e se fazer entender. Mas e se nós quiséssemos voltar ainda um pouquinho mais no tempo? O que Não, aí acabou, aí não tem vem mais. antes do português medieval? Não tem. Bom, o que vem antes do português medieval é a fase conhecida como romance. Do nada, romance. É romance. O que vem antes do português? O romance. Aí, ó. Ou, se você quiser, muitas vezes pode chamar de latim A língua do amor, tardio, né, mano? e às vezes até de latim vulgar, se você quiser Ih, caralho! É putaria mesmo aí, ó. Vulgar. adotar, enfim, essa nomenclatura. O problema aqui é que essa fase da língua não foi registrada por escrito. Nós temos até algumas evidências naquilo que se chama de latim notorial, isto é, o latim como ele era escrito por algumas figuras de administração, e que já era um latim bastante influenciado pelas línguas vernáculas, e portanto guarda ainda algumas das suas características. Eu até falei a respeito disso, que nós Foi por áudio, mano. Foi tudo por áudio, é podemos foda. ver. Nossa, o ano 800... Mano, se no ano 1200 não tinha nada pra fazer, o ano 800 era o quê? Era o quê? Em um texto escrito como registro de uma igreja, ser escrito nesse latim notorial a expressão in nomine patri et filii. E em latim deveria ser in nomine patris. Mas o fato de que essa expressão in nomine patris, que é a expressão Em nome é pátria, mano. trinitária, isso é, aquela mais comum, mais usada, mais abundante na igreja, tenha sido escrita com um erro de gramática flagrante, né, esse erro de declinação, é uma evidência bastante interessante de que isso aqui se tratava de um registro de como a língua latina naquele território, que é Portugal, já tinha evoluído. Isso é, não se usava mais o final genitivo da terceira declinação, ainda que possivelmente se guardasse um uso do que seria um caso oblíquo que tinha características do genitivo. Isso aí já... Claro, entendemos aqui. Todo mundo tá acompanhando, né? Todo mundo aqui tá acompanhando, né? Não é? serve para que nós saibamos que uma das características que muitas vezes se atribui ao romance ou esse latim tardio é ainda a existência de algumas formas dos casos, principalmente uma divisão entre caso reto e caso oblíquo. O caso reto vindo daquilo que seria uma forma nominativa latina e o caso oblíquo sendo formado da confusão basicamente de todos os outros casos. Confusão mesmo. Com o acusativo. E nós vemos algo disso no francês. O francês arcaico é muito interessante por ter sido talvez a primeira língua neolatina a ter um registro formal, né, um registro nela mesma, né, no francês, no que seria o francês arcaico, e ele nos permite ver justamente a existência dessa situação em que ainda existiam casos gramaticais dessa forma, né, um caso reto e um caso oblíquo que guardava... Cara, sinto que não fui alfabetizada nem no português. Inclusive essa característica de poder funcionar como um genitivo, assim como eu expliquei que talvez fosse o caso no romance que existia em Portugal, nesse latim tardio português, se você quiser. Mas como nós não temos uma evidência direta, definitiva, de como era esse romance ibérico falado ali na região de Portugal, fica muito difícil propor aqui e ler um texto para que a gente possa ver se nós entenderíamos alguma coisa. Muito provavelmente não, porque se você já teve dificuldade com o português medieval, mais dificuldade ainda seria de se esperar com o romance. Antônio Emiliano, que é um pesquisador português, pegou justamente esse latim notorial como evidência de como seria, talvez, essa fase ainda do português como latim tardio. E utilizando a escrita do latim notorial que nós vemos na Carta de Lardosa, de 882, ele propõe uma reconstituição de como ela seria lida nesse proto-romance português, se você quiser, da época. E assim ele dá algumas reconstruções como in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti, essa é a forma latina. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Agora que eu entendi! Caraca, ok.
Mano, agora, só agora que eu entendi, agora que eu conectei o que era, mano. Meu cérebro tinha desligado nos últimos 7 minutos. Ele propõe que seja dito como em nome Padre et Filho et Agora faz sentido, Spirito mano. Santo. Eu vou deixar, inclusive, o artigo dele completo na descrição, caso alguém queira dar uma olhada. E eu recomendo muito, porque é muito interessante a reconstituição que ele tenta fazer disso que seria essa fase anterior, mais arcaica, do português, que ainda... Mas eu acho muito interessante mesmo, assim, a etimologia, tá ligado? De onde que as palavras vieram e como que foi a evolução, assim. Pena que a partir de dado momento, você tem que ter um conhecimento, tipo isso aí. Tipo, isso aí. Sabe qual é? Toda essa bagagem aí. Mas você se enfiar nisso aí é legal, mano. Era, sei lá, Legal. um latim tardio. Essa seria a última fase que faria ainda algum sentido falar de língua portuguesa, porque foi justamente nisso que nós chamamos de romance, ou nesse período Só isso aí básico. do romance, que os vários dialetos latinos realmente se dividiram em O primeiro cara que falou irado pegou fogo. Foda. línguas regionais. Antes disso, nós teríamos latim sendo falado, claro, com características regionais. E hoje mudou, né? Hoje é Latam, que é a companhia aérea. Doideira. em cada- Doideira como evoluiu, né? Mudou. Região, eu mesmo falei O ano zero. falei no último vídeo a respeito do latim africano, dizendo que havia características regionais no latim africano que já tinham sido relatadas por Santo Agostinho na sua época, mas de toda forma, ainda assim, era latim. Vivamos mea lesbiat quamemo. Lésbia? Aí, ó. Já tinha inventado lá, aí, ó. Pode crer, que doideira. Já tinha o termo, né? Doideira, mano, aí. É, lésbia, mano. Aí, ó. Rumoresque senum Lésbia Pride, mano, total. seriorum omnes Foda. unius estimemus Já tinha inventado. Foda. assis. Soles occidere tradire possunt nobis cum semelo Cuidado, vai invocar algo aí, mano. Cuidado, não lê isso aqui não, mano. quidet brevis lux, nox es perpetua una dormienda. Não dá pra entender nada. Todos entendemos, Se né? você quiser entender, inclusive, um pouquinho melhor como é que se deu essa transição entre o latim e o português, eu recomendo esse meu outro vídeo. Gente, vocês não estão preparados pra thumbnail do vídeo que ele recomendou. Como o latim morreu. Muito foda, muito foda. Muito da hora, da hora, da hora. E é claro, se você quiser aprender mais sobre latim e etimologia e ter aulas comigo, Legal, legal, legal. Super, super interessante, cara. De verdade mesmo. dá uma olhadinha no Clube de Canais, que eu ofereço para os apoiadores aulas exclusivas. Mas eu vou ficando por aqui. Que legal, que legal, que legal. Legal mesmo. Se você curtiu, não deixe de se inscrever e a gente se vê no próximo. Mas assim, o canal do cara é bem legal. Tem uns vídeos aqui que dá pra ver aqui, ó. Quando o brasileiro será um idioma, você pode ler runas vikings. É bem fácil. Aí, ó. Legal, cara. Super legal. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Acho super interessante. Então, aqui, ó. Fica aqui a recomendação de vídeo aí no chat pra quiser dar um likezinho no canal do cara. Aí, ó. Flodando aqui no chat pra ir. Se inscrevam-se. E tá aqui também aí, se isso aqui for pro YouTube. Tá aí na descrição do vídeo. Passem lá pra dar o seu subscribe e apoiar o conteúdo. Maneiríssimo. Maneiríssimo, maneiríssimo. Valeu. Vídeo interessante, vídeo interessante.